Quanto vale a sua história? Olá, tudo bem? Por que nós vamos falar hoje sobre história? Histórias. Já percebeu que é tudo sobre uma história, é tudo sobre uma narrativa? A Bíblia, por exemplo, que é um dos livros, acho que é o livro, se eu não estou em erro, mais vendido e o mais traduzido e o mais é cheio de histórias. Como é mais fácil explicar algo para alguém através de uma história, de uma parábola, como dizia Jesus e os antigos? É muito mais fácil tentar explicar algo, inclusive eu faço muito isso em mentoria com as alunas. É muito mais tranquilo explicar algo através de uma história. E quando você vai começar um curso, um treinamento, qualquer algo do gênero, geralmente você começa com a história. Em psicologia, a gente começa também, né? A história da psicologia, de onde nasceu, de onde que veio a psicologia. Parece que fica meio indefinido, né? Entender algo sem você saber a história. Desde, seja isso a psicologia, o direito, por exemplo, eu fui fazer um trabalho de psicologia forense, psicologia dentro do direito, né? E lá, nos meus estudos, eu descobri, e é tão óbvio, mas a história faz com que seja óbvio, que os seres humanos simplesmente não conseguiam resolver os seus conflitos. E por isso nasceu o advogado, daí nasceu o direito. Então, entender a história faz você compreender aquela coisa, aquela pessoa, aquela matéria com mais facilidade, com mais amor, com mais proximidade, quem sabe. E por que eu tô falando disso? Porque conforme os anos vão passando, conforme eu venho tendo as minhas experiências, os meus estudos, as minhas alunas, eu percebo que se você ouvir a história da pessoa, você entende porque ela é como é, ou porque ela faz o que faz ou fez o que fez, por exemplo. A minha sogra, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, a minha história. Por que eu tô te falando isso? Por exemplo, a minha história. Vamos lá, vamos começar. Os meus avós eram um casal eram imigrantes fugidos da Itália e vieram fugidos mesmo da guerra e vieram pro Brasil, ficaram não sei quanto tempo num barco, sabe, igual antigamente mesmo. E depois eles foram pro Nordeste, pra região do Nordeste, se eu não me engano. E lá nasceram alguns dos meus tios e depois eles migraram pro Paraná, sempre em busca de uma vida melhor. E depois do Paraná migraram para São Paulo, né, onde meu pai viveu e conheceu a minha mãe. E a minha mãe também nasceu no Paraná. E sempre em busca de uma vida melhor, de algo. E só que recentemente eu descobri uma história do meu avô, que todos os meus tios e primos, eles têm, no Paraná eles têm negócios, né, de terras e tudo mais. E aí no caso do meu avô aconteceu algo, bom, ele tinha o dinheiro a princípio, após uma boa safra no Paraná, ele guardou o dinheiro e ia a princípio fazer um negócio em uma terra, só que naquela época não havia SUS, então caiu um rato no poço. E aí a família inteira ficou doente e o meu avô gastou, tipo assim, quase todo o dinheiro de comprar um sítio, uma terra. E aí depois isso fez com que a gente migrasse depois pra São Paulo, né? E por que eu tô te contando isso?
Porque isso me fez entender algumas atitudes do meu pai, por exemplo. E como isso refletiu na minha vida, na minha história. Bom, então vamos lá. Tô contando um pouco da minha história, né? E se for pro lado da minha mãe, também dos meus avós, dos seus ancestrais. Por que eu tô te falando isso? Porque ir lá atrás, sabe? Buscar as suas histórias, as suas raízes, vai te fazer perceber por que você age às vezes como você age, porque você te tomou algumas atitudes na sua vida. O que aconteceu, por exemplo? Eu vivi 7 anos da minha vida com bulimia. E eu fui pra Europa, morei lá 10 anos, meu filho nasceu lá, a gente tem negócios lá, tem casa lá. Da onde que veio isso? Se você olhar a minha história, você vai entender. Por exemplo, quando eu nasci, eu nasci com uma anemia fortíssima, muito, 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 muito forte. E o médico disse pra minha mãe assim que na época, quando eu fui pro médico, no pediatra, eu tava com uma blusinha rosa e o médico falou assim: mãe, tá vendo a blusa da sua filha? O sangue dela tá rosa, não tá vermelho. E aí minha mãe surtou. A partir daí foi dedicação total a mim e sempre em função de medicação e tal. E alimentação para que eu me curasse, né, nessa anemia. Só que depois, após essas... Porque tudo que você dá atenção demais cresce. Tudo. Desde o seu relacionamento, tudo aquilo que você cuida, dá muita, muita atenção, aquilo cresce. Se eu der muita atenção para isso aqui, ó, pro meu negócio, ele vai crescer, né? Pra vocês, pra você que tá aqui, ou pro meu negócio, pra minha marca, ó, de cosméticos lá no fundo, tá vendo? Daniela Almeida Cosméticos. Então, se eu der muita atenção, se eu focar muito naquilo, ela vai crescer. E foi isso que aconteceu. Então, chegou um ponto na minha vida que eu comecei a ganhar peso. E aí, foi bem na época do bullying, sabe? O bullying na escola, nos primos, os próprios adultos mesmo. E aí, eu vi todo tipo de coisa. E eu não sei se você se lembra, sabe? Por isso que eu tenho muito cuidado. E você tenha muito cuidado também com o que os seus filhos veem, com que tipo de conversa que eles têm, o que eles assistem na TV e principalmente no celular, que é muito difícil ter controle sobre exatamente o que eles estão tendo acesso. Eu não sei se você se lembra de uma novela da Globo que teve há alguns anos atrás, que tinha uma moça que tinha bulimia. E eu aprendi bulimia lá. E aí, né, nessa época eu era gordinha e eu queria emagrecer e eu vivia sofrendo bullying, sendo chamada de tudo quanto é nome que você possa imaginar. E aprendi aí. Falei, uau, que genial, ideia genial. Eu vou poder comer, que criança que não pode comer, né? Porque eu faço dieta desde que eu nasci. Eu faço dieta. Um tempo da minha vida foi pra questão da anemia, né? Pra curar uma falta, e agora depois pelo excesso. E aí eu aprendi, cara. Eu aprendi a ter bulimia. Simples assim. E por que eu tô te contando isso? Tô te contando um pouco da minha história. E aí depois, pra mim me curar desse rolê, eu vivi 7 anos. Hoje eu faço psicologia, não sei se você consegue ver ali, ó, psicologia. Hoje eu faço psicologia, mas quando eu fui pra Europa, eu fui pra estética, por isso que lá em cima tem cosméticos, tem beleza. Fui para a área da estética lá, tive negócios, empresa lá, pra poder pagar minha faculdade de nutrição, pra eu poder me curar da bulimia. Então, assim, eu fui trabalhar na área da estética pra poder fazer faculdade de nutrição, pra eu tentar me curar e ter uma profissão. E aí eu não me curei na nutrição, descobri que não era ali que eu ia me curar, e aí eu fui pra psique, porque é aqui. É aqui. E por que eu tô te contando isso? Bom, e depois que eu fui tentar me curar, que eu vim também de pessoas muito próximas a mim que tinham problemas com depressão, ansiedade, eu fui pra psicologia, eu fui buscar, fui entender, cara, por que aconteceu isso comigo? Por que a minha família é assim? Por que aconteceu aquilo? Por que foi desse jeito?
Sabe por quê? Inclusive, a psicologia nasceu, né, dessa pergunta. Por que o homem faz o que faz? Que é isso? Por que fazemos o que fazemos? A psicologia nasceu na filosofia desse questionamento. E o porquê, mais uma vez, que eu tô te contando isso? Pra você entender um pouquinho. Por que eu vim parar aqui? Por que eu trabalho com autoestima? Por que eu trabalho com autoimagem? Não foi do nada. Nada aconteceu do nada. Uau! Peraí, vamos lá. O despertador. Então, olhar pra sua história, olhar pra história da psicologia, olhar pra história da filosofia, olhar para a história da enfermagem, olhar para a história do direito, olhar para a história do país. Inclusive, eu estava pesquisando sobre a verdadeira história do Brasil. Não é essa história que contam pra gente. Porque se você não tem a sua história, se você não tá bem, sabe, se você não tem clareza sobre quem é você, sobre a sua história, você não sabe da onde você saiu e com base onde você saiu, honrando os seus ancestrais, né? Porque eu sempre digo, seu pai e sua mãe, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Eu com meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, fez 4 anos agora. Eu sou a melhor mãe que eu posso fazer. Se eu tenho 10 reais, se eu tenho esse copo de água, eu vou dar pra ele um copo de água, eu não vou dar um golinho de água. Eu vou dar tudo que eu tenho. Eu vou dar a melhor criação, eu vou dar o melhor afeto, eu vou dar o melhor amor. É claro que não, né? Tem casos e casos, mas enfim. Em suma maioria, os pais, eles fazem o melhor que eles podem fazer. Tem um mentor meu que eu gosto muito, que eu sigo, que é o Lar Ribeiro, mentor de vida e de saúde. Ele diz, pra você ser médico, você precisa estudar 7 anos, 10 anos praticamente. Pra você ser advogado, também. Psicólogo, 5 anos. Sabe? Mas pra você ser pai e mãe, você só precisa copular. Então, os seus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer. Cara, se coloca lá no lugar do seu pai. Imagina, meu pai. Meu pai veio de uma época de escassez. Eles passavam praticamente fome, né? O meu pai... A minha mãe também passava muito fome. Sabe, dificuldade mesmo. Inclusive, quando a minha mãe mudou, ela foi de pau de arara não sei quantos dias. Então, assim, se você olhar para os seus ancestrais, para sua história, você vai olhar para sua história, para você com mais carinho. Hoje eu olho e entendo, cara. Sabe, eu tenho mais compaixão por mim mesma. E eu sempre busco a história das pessoas, porque eu olho para aquela pessoa com um olhar tipo, caraca, tá tudo bem, sabe? Você fez o melhor que você podia fazer com o que você tinha. Eu não posso te dar 20 reais se eu só tenho 10 reais. Os seus pais não podem te dar 20 reais se eles só têm 5 reais. Só que você queria ter tido 20 reais, por exemplo. E isso, cara, é um jogo sem fim, sabe? Porque de você querer comparar o seu... Ah, porque fulano foi assim, porque o pai de ciclano foi assim, porque a história da ciclana foi assado. Isso é uma história sem fim, é um jogo sem fim. É tipo o jogo do quem tem mais, sabe? Você cria uma marca de cosméticos, tem alguém que... tem a Virgínia que vende mais que eu. Você começa a empreender, tem alguém que fatura mais que você. Você vai, né, você trabalha no digital, você é mentora de pessoas, tem alguém que vende mais que eu, que é mais bonita que eu, igual a você, tem mais magra, mais rica, mais 1000 coisas, que é uma mãe melhor que você. Então, entender a sua história, olhar para a sua história com carinho, amor, afeto, compreensão, sabe? Tudo é sobre a história. Uma empresa, uma marca que não tem uma história, sabe? Não tem um porquê, não tem a mesma força de uma empresa que tem um porquê de estar ali. A Daniela Almeida Cosméticos mesmo, ela nasceu num dos momentos mais difíceis da minha vida, sabe? É total, assim, sinônimo de superação, de sonho, sabe? De fazer as coisas serem mais fáceis, de fazer com que as coisas sejam simples, de independente de onde você veio ou do quanto dinheiro você tem,
É possível ter uma pele bonita, sabe? É possível cuidar-se também. Enfim, muito sobre isso, sabe? A minha marca, a minha história. E é isso. Por que eu tô aqui hoje? Né? E hoje eu agradeço cada desafio que eu falei assim, meu Deus, por que a minha vida é assim? Por que eu tenho esse problema? Fulaninha não tem, eu tenho por quê? Hoje eu agradeço muito, porque a partir da minha história, do que me aconteceu, o que eu fiz com isso, é estar aqui hoje. Talvez o que eu diga pra você te conforte de alguma forma, né? As minhas alunas, por exemplo, meu Deus, assim, sabe? Se eu ganhar um anel de diamantes e eu ganhar um depoimento de uma aluna que falou, Dani, nossa, fez toda a diferença na minha vida, você mudou a minha vida. Não muda a vida de ninguém, mas enfim, depoimentos e depoimentos que a gente recebe, pra mim não tem, sabe, é inestimável o valor. Esse é o meu objetivo e propósito. E se você entender a minha história, você vai entender o porquê, da onde que eu cheguei aqui, por quê, pra quê, quando, como. Entende? Tem uma pessoa que eu sigo, assim, que eu admiro muito. E hoje eu entendo ela. Por que ela tem o que tem? Da onde que saiu? Pela história. Então, busque a sua história, busque as suas raízes. Busque as suas raízes e saber disso, buscar isso também é construção de autoestima. Não sei se você sabe, mas eu trabalho com autoestima, né? Por quê? Pela minha história. Eu não tinha autoestima, eu era pessoa assim. Todo mundo sempre me falou, nossa, Dani, você é tão bonita, você é uma mulher tão, sabe, uma menina tão bonita. E eu não via isso de mim. Eu tive que construir a minha autoestima pra sobreviver, porque eu sempre digo. Porque se você ficar olhando pro lado, ai, a vida da fulana, a vida da ciclana, foi assim com ela, olha assim, cara, é uma prisão, é horrível. Então, para eu poder trabalhar com autoestima, eu tive que fazer esse processo primeiro comigo. E se você entender a minha história, né, de bulimia, de depois quase anorexia e depois quase alcoolismo, sabe? Tudo nesse rolê para tentar gostar de mim, gostar da minha história, respeitar a minha história. E autoestima é isso, autoestima na palavra é isso. Hoje eu gosto de mim. E eu espero que você goste de você também. Se você não gostar de mim, tudo bem. Eu espero que você me respeite. Mas eu gosto de mim. E levou tanto tempo pra eu chegar nesse nível. Cara, que rolê. Mas eu cheguei. E chegando aqui nesse lugar, eu consigo ensinar você como fazer isso. Porque eu sempre digo, né, pras alunas, a lagarta, mesmo que ela queira beber uma pílula mágica ou um pó de plim-pim-pim, não vai rolar, ela vai ter que passar pelo processo. E o processo é dolorido, né? Aprender, mudar, dói, porque você tem que fazer ali conexões, mais conexões, né, no seu coco aí, na sua cabecinha. Neuroplasticidade. Se você não sabe, a gente estuda isso em neuropsicologia. Toda vez que você aprende algo novo, cria um novo hábito, você faz ali conexões. Não é à toa que seu corpo, seu organismo tem preguiça de aprender. Preguiça de aprender. Por quê? Porque o cérebro é o órgão que mais gasta energia no corpo todo. Então, não é à toa. Ele quer que você poupe energia. Nós viemos de um lugar onde não havia geladeira, não havia snacks, né? Pra gente comer, a gente tinha que plantar ou caçar. Então, é um mecanismo de defesa ancestral, tá? E é isso. Ouça a sua história, entenda a sua história e construa uma autoestima inabalável com base nisso, né? Porque a autoestima inabalável é aquilo que ninguém pode tirar de você. E é o que eu sempre digo, cara, se chegar hoje alguém aqui e falar assim, Dani, seu trabalho é uma merda, você fala mal, você não ajuda ninguém, eu vou falar assim, ok, eu respeito sua opinião, mas eu vou continuar, porque eu sei que não é assim. Eu sei que não é verdade. Eu tenho a minha verdade sobre mim. Sabe, a única coisa que você tem que trabalhar é qual é a opinião que você tem sobre você. Porque já lembra aquelas seus amigos da escola? Uma hora eles falavam isso de você, depois ele fala outra coisa. Os seus próprios parentes, seus pais.
Não, mas você tá assim, não, mas você tá assim. Se você for, sabe, rumo ao que falam sobre você, ao que pensam sobre você, você não chega em lugar nenhum. Então, construção do autoestima inabalável é muito sobre isso. E concorda comigo que quem tem uma autoestima inabalável, mas a gente tem uma pessoa aqui do lado, outra pessoa aqui do lado, uma pessoa tem, né? Outra não tem. Qual dessas duas pessoas você acha que vende mais? É que tem ou que não tem? Qual dessas duas pessoas você acha que consegue empregos melhores, que tem relacionamentos melhores? Autoestima, o meu mentor fala muito sobre isso. É uma das coisas que o ser humano mais anseia, sabe? Se sentir amado, querido, valorizado. Mas pro outro me sentir amado, querido, valorizado, eu tenho que me sentir. E a única coisa que eu posso mudar sou eu. Eu não posso mudar você. Na verdade, mudar a mim mesma é muito difícil. Que dirá mudar o outro. Ou o outro mudar a mim. Porque egoísmo é eu querer que o outro seja algo que eu quero que ele quer que ele seja, não que ele é de verdade. Então não seja egoísta para com os outros e não deixe que os outros seja egoísta para com você. Construa uma autoestima inabalável. Link aqui na descrição do vídeo. Tchau, beijo. Clica aqui, não esquece, tá? Não esquece. Vai aqui no link da descrição do vídeo, desbloqueia o seu acesso ao Manual do Poder Pessoal Feminino e também participe do workshop Autoestima Inabalável que vai acontecer na próxima semana, online, ao vivo e gratuito. Se inscreve no canal também, dá like aqui no vídeo para que esse vídeo chegue a mais poderosas e poderosos, porque a gente está em busca assim de construir um exército de pessoas que têm uma autoestima inabalável. Para quê? Para ter relacionamentos melhores, empregos melhores, famílias melhores e assim, claro, um mundo melhor, uma sociedade muito melhor. Beijo, tchau! Ai, pose pra thumb do vídeo. Tchau!